Então, boa noite a todos, alunos do curso de Direito, primeiro período de Direito da Faculdade de Nova Serrana. Aqui é o professor Emerson, professor da disciplina de Humanidades, Filosofia, Sociologia e Antropologia. Hoje, no curso de Direito, nós vamos ter uma aula sobre o filósofo moderno chamado Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês do século XVIII, que muito colaborou com as ideias justnaturalistas. Ou seja, é um pensador que está muito presente na escola clássica do direito natural. Dentro dessa escola clássica do direito natural, nós já estudamos outros dois filósofos, ou outros dois pensadores, né, que foram Hugo Grotius, que nós dizíamos que é assim o fundador da escola clássica do direito natural, e depois estudamos Thomas Hobbes, que é o que defende a tese de que o homem é mau por natureza. Hoje, Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma tese exatamente contrária à tese de Thomas Hobbes. Se para Hobbes o homem é mau por natureza, para Jean-Jacques Rousseau, que é o filósofo então que estudamos hoje, o homem é bom por natureza. Na sua essência, na sua natureza, ele é bom. Esse é o seu estado natural. Para nos ajudar a compreender bem as ideias de Jean-Jacques Rousseau, eu vou compartilhar com vocês então aqui uns slides que têm escritas as ideias que vamos comentar. Só um momento, por favor, que já coloco aqui o compartilhamento da tela. Aí está, então, Filosofia do Direito na Modernidade, né, ou na Idade Moderna, Jean-Jacques Rousseau. É o nome do filósofo, então, cujas ideias nós estudamos hoje. Jean-Jacques Rousseau. As principais teses do justnaturalismo, ou seja, do direito natural, é bom que vocês, né, começando agora o curso de direito, sempre que encontrarem essa expressão, saibam o que ela quer dizer, né? Justnaturalismo. Então, direito natural. Então, as principais teses do direito natural foram desenvolvidas por Rousseau e alcançaram ampla divulgação e prestígio em sua época, influenciando os estatutos ideológicos da Revolução Francesa. Conforme dissemos agora, anteriormente, três filósofos têm uma presença bastante marcante na escola clássica do direito natural, né? Na escola clássica justnaturalista da Idade Moderna. Hugo Grotius, considerado o pai dessa escola, depois Thomas Hobbes e hoje Jean-Jacques Rousseau. Mas as ideias de Rousseau, elas têm uma ampla divulgação, às vezes até um pouco mais que as ideias de Thomas Hobbes e as ideias de Hugo Grotius. Por quê? As ideias de Rousseau atingem as ideias revolucionárias lá da Revolução Francesa, atingem os estatutos ideológicos da Revolução Francesa, as ideias justnaturalistas. Só para dizer um pouco assim da importância das ideias desse filósofo com respeito ao direito natural. Diferentemente de Hobbes, para quem o homem é mau por natureza, Rousseau admitiu o contrário, pois tudo que provém da natureza é bom. Então, já estudamos em aulas anteriores o pensamento de Thomas Hobbes, e lá nós víamos que o homem, em seu estado de natureza, é mau.
Ou seja, na sua essência, na sua natureza humana, segundo o pensamento hobbesiano, pensamento de Thomas Hobbes, o ser humano é mau. É mau. Ele tem uma tendência em anular o seu semelhante, ele tem uma tendência em aniquilar o próximo para sobreviver. Esse é o estado de natureza de Thomas Hobbes. Rousseau, que é o filósofo então que estudamos hoje, pensa exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Para Rousseau, o ser humano é bom por natureza. A natureza humana, a essência humana é boa, segundo Rousseau. Por quê? Porque Rousseau acredita que tudo que provém da natureza é bom. Então, a essência humana, que é a sua natureza, é a natureza do homem, ela é boa. O estado de natureza, para Rousseau, é a época primitiva, em que os homens viviam felizes, desfrutando de liberdade e de igualdade. Então, vejam aqui, queridos alunos, que é preciso que entendamos bem o que se quer dizer com estado de natureza. Nós já desenvolvemos um pouco essa questão quando estávamos estudando o pensamento de Thomas Hobbes. Mas então, só para resgatar, estado de natureza é aquela condição em que o ser humano vivia antes da organização social. Memorizem isso ou aprendam isso inicialmente. O estado de natureza humano é aquela condição, é aquele modo de viver em que o homem se encontrava na época primitiva. O homem se encontrava na época primitiva, estado de natureza. E aí, segundo Rousseau, em seu estado de natureza, ou seja, na época primitiva, antes da organização da sociedade, né? Antes da instituição do Estado, antes da instituição de qualquer tipo de governo ou de organização social, em seu estado primitivo, os homens viviam felizes, segundo Rousseau. Os homens viviam felizes, desfrutando de liberdade e de igualdade. Sobretudo isso, igualdade. No estado de natureza, os homens viviam de modo igual. Tudo era de todos. Todos desfrutavam de tudo. Todos tinham direitos iguais, né, que são os direitos naturais, e todos desfrutavam igualmente de tudo. Então, é uma idade de ouro. Rousseau vai chamar o estado de natureza, essa época primitiva em que os seres humanos viviam em total liberdade, em situação de igualdade, ele vai chamar de idade de ouro, porque os homens viviam nesse tempo felizes. Sem comando político, os seres humanos viviam no livre exercício de seus direitos naturais. Então, vejam, queridos alunos, não havia comando político. Por que não havia comando político? Porque não havia ainda organização social, não havia ainda instituições jurídicas, não havia ainda a sociedade organizada. Por isso chamamos de estado de natureza. Era o homem no seu estado natural, sem esse estado de cultura, que é a organização da sociedade. Então não tinha comando político. Sem esse comando político, todos exerciam e desfrutavam livremente dos direitos naturais. Conforme dissemos anteriormente, Rousseau chama isso de idade de ouro. Chama esse tempo, né, ou essa época de idade de ouro, onde não havia propriedade privada nem corrupção. Observem bem esse detalhe, queridos amigos. Não havia propriedade privada. Ou seja, todos desfrutavam de tudo. Ninguém tinha posse de nada. Ninguém era dono de pedaço de terra nenhum. Ninguém tinha propriedade. Mas todos, vivendo livres e felizes, desfrutavam de tudo. E não havia também, segundo o pensamento de Rousseau, a corrupção. Quando que isso muda? Quando que o ser humano sai desse estado natural, né? Dessa idade de ouro, onde todos viviam felizes, livres, desfrutando dos seus direitos naturais? Quando que isso acaba? Isso acaba quando alguém impõe o seu domínio. Quando um sujeito impõe um certo domínio. A desarmonia teria surgido quando alguns homens
prevalecendo de sua força, impuseram o domínio. Por que se fala que a desarmonia teria surgido? Porque, conforme dissemos agora, anteriormente, todos viviam em harmonia no estado de natureza. Porque todos eram iguais, todos eram livres e viviam em condições de igualdade, felizes. Então, viviam em harmonia. A desarmonia, a confusão, o conflito, digamos assim, não é? O conflito surge quando alguns homens impõem o seu domínio. A sociedade civil teria sido fundada pelo indivíduo que, cercando um pedaço de terra, declarara que aquilo lhe pertencia. Então, vejam, eu disse agora há pouco que no estado de natureza não existia nem a propriedade privada. Quando alguém, naquele estado primitivo natural, cerca um pedaço de terra e diz, isso é meu, isso me pertence, proíbe o outro de desfrutar daquele pedaço de terra, né, daquela propriedade, começa então a surgir o conflito, começa então a surgir a desarmonia, né, porque agora, se um cercou um pedaço de terra e disse, é meu, né, esse pedaço me pertence, ele está dizendo, o outro não pode vir aqui, você não pode entrar aqui, e nesse pedaço de terra, você não pode colher nada para a sua sobrevivência, porque tudo que brota nesse pedaço de terra é meu. Então, você está proibido de pisar aqui, de entrar aqui. Então, começa a surgir aí os conflitos, começa a surgir aí a confusão, começa a surgir aí a desarmonia que existia, surgiria a desarmonia no lugar daquela convivência pacífica e harmoniosa que existia antes. Se naquele momento, pensa Rousseau, se naquele momento os outros sujeitos não tivessem dado ouvidos àquele indivíduo, aquele que cercou um pedaço de terra e disse que aquilo lhe pertencia, a humanidade teria sido poupada de crimes, guerras e assassinatos. Então vejam, queridos alunos, esse é o pensamento de Rousseau, né? Quando alguém cerca um pedaço de terra, ou seja, quando alguém inventa a propriedade privada, digamos assim, começa a surgir o conflito entre os seres humanos que viviam em paz no seu estado de natureza. Em O Contrato Social, o Contrato Social é um texto muito famoso de Jean-Jacques Rousseau, um livro publicado em 1762. Nesse livro, Rousseau analisa a formação do Estado. É um livro importante para vocês que serão advogados, né, que vão atuar na área do direito, sendo advogados ou qualquer outro profissional do direito. Então, o filósofo nesse livro, Rousseau nessa obra, analisa a formação do Estado. Visando recuperar seu bem-estar primitivo, esse bem-estar que a humanidade havia perdido quando saiu do seu estado de natureza, né, e começou então um estado de cultura, para recuperar aquele bem-estar lá de antes, aquele bem-estar primitivo, os homens teriam transferido seus direitos naturais ao Estado em troca de direitos civis. Então vejam que está surgindo aqui a organização social, que nós chamamos de Estado, né? A instituição social, que nós chamamos de Estado, está surgindo aqui. Quando os seres humanos, então, transferem os seus direitos naturais e querem garantia de que seus direitos serão preservados, que alguém vai preservar, vai cuidar dos seus direitos, e passa a chamar-se, então, direito civil, né? Na verdade, segundo o pensamento de Rousseau, os direitos naturais, os direitos civis, os direitos civis são os direitos naturais. Agora, sob os cuidados do Estado, porque os homens transferiram para o Estado o poder de tutelar, de cuidar dos seus direitos naturais. São, então, os direitos civis. Com a celebração do pacto, que pacto? Esse que acabei de descrever, esse contrato, essa organização que os seres humanos, que os homens fizeram, essa organização social que acaba criando um Estado, digamos assim, né? Esse contrato, esse acordo que os homens fizeram, que acaba criando a organização social, que depois então chamamos de Estado. Com a celebração desse pacto, ou desse contrato, podemos chamar de contrato, inclusive vocês vão encontrar
Jean-Jacques Rousseau, citado entre os contratualistas. Contratualistas são os pensadores do contrato. Podemos citar entre os contratualistas Rousseau, que é quem estamos estudando hoje, Hobbes, que já estudamos outros dias, Locke, John Locke, são os filósofos do contrato, do pacto social. Então, com a celebração do pacto social, do contrato, cujas cláusulas são ditadas pela própria natureza do ato, os homens visavam o quê? O que eles queriam com esse pacto, com esse contrato, com essa organização social? Qual era o objetivo dela? Encontrar uma forma de associação, vejam, uma forma de associação. São os homens se associando, são os homens se organizando, né? Encontrar uma forma de associação, de organização social que defendesse e protegesse de toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado. Porque, vejam, como começou a confusão, com cada um cercando um pedaço de terra e dizendo que era seu, né, com cada um cercando um terreno, dizendo que essa propriedade é minha, começou ali uma confusão, um conflito, uma guerra de todos contra todos, faz-se um contrato, um acordo, né? Os homens se organizam em associação para quê? Para ter os seus bens protegidos, para ter os seus bens preservados. Então, essa era a intenção do pacto ou do contrato social. A criação do Estado, da sociedade civil, né? A instituição de um poder político para governar, tinha essa finalidade, a de proteger, a de defender de toda força comum a pessoa e os bens, e seus bens. Esse era o objetivo, essa era a intenção. A finalidade última de toda legislação, de toda lei, seria de promover a liberdade e a igualdade entre os homens. Vejam que essas duas palavras, liberdade e igualdade, são palavras que estavam presentes lá no estado de natureza, lá naquela época primitiva, segundo o pensamento de Rousseau, quando todos os homens viviam em harmonia, quando todos os homens viviam em paz, né, viviam livres e iguais, desfrutando de tudo, todos desfrutando de tudo. Essa era, então, a finalidade última também agora do pacto social, do contrato. Essa era a finalidade dessa associação, essa instituição de um poder para governar, promover a liberdade e promover a igualdade entre todos, acabar com a desarmonia, acabar com os conflitos que começaram quando as pessoas começaram a delimitar o que era seu, né? O que nós chamamos de propriedade privada. As instituições jurídicas e o Estado, todavia, não deram continuidade à felicidade humana, já que não lhe garantiram a liberdade e a igualdade. Então, vejam, criou-se o Estado, digamos assim, grosso modo, para fácil entendimento nesse momento, criou-se o Estado, os homens se associaram, né, transferiram para o Estado seus direitos naturais em troca de direitos civis, transferiram para o Estado o poder de governá-los, de organizá-los a fim de protegê-los, de defendê-los de qualquer força que dominasse, né, com a intenção, então, de ter de novo a felicidade que existia no estado de natureza, a felicidade e a liberdade. No entanto, não aconteceu assim. Não foi assim. Mesmo com o surgimento do Estado, mesmo com as instituições jurídicas, né, que visavam, então, proteger a pessoa, defender os seus direitos, garantir a liberdade, garantir a igualdade, isso não aconteceu assim. As instituições jurídicas e o Estado não deram conta de garantir essa liberdade e essa igualdade que os homens já haviam experimentado lá no seu estado de natureza. O contrato social, que não teria sido um fato histórico, mas apenas um postulado racional, ou seja, não é que houve uma reunião de todos os homens primitivos, uma eleição para se instituir. Não teve esse momento histórico. É um postulado racional, é uma organização mental que vai surgindo ali na convivência humana. Então, esse contrato social não alcançara êxito.
Ou seja, essa associação dos homens para se organizarem, para protegerem a si mesmos e a seus direitos, né, as suas propriedades, não alcançou êxito, não foi feliz, pois os homens não conseguiram recuperar o estado primitivo de vida. Ou seja, os homens não conseguiram recuperar aquela liberdade, aquela igualdade que eles já haviam experimentado lá no seu estado natural. Mesmo, então, com a criação das instituições jurídicas, com a criação do Estado, não é? Com a organização social das instituições jurídicas, isso não foi atingido. Essa liberdade, essa igualdade, essa harmonia própria do estado de natureza não foi atingido. Não foi. O caminho preconizado não foi a extinção do Estado e o retorno à Idade de Ouro. Porque poderíamos pensar assim, já que o Estado não deu certo, né, a organização da sociedade, as instituições jurídicas não funcionaram, não garantiram a liberdade, a felicidade, a vida, então vamos acabar com o Estado. Podíamos pensar assim, né? Vamos acabar com o Estado, extinguir o Estado e voltar àquela época. Vamos voltar àquele tempo primitivo, onde não tinha Estado, não tinha um poder político constituído, não tinha instituições jurídicas, mas todos viviam em harmonia, porque tudo era de todos. Vamos voltar. Não, não tinha mais jeito, meus queridos alunos. O Estado era irreversível. A organização social, o contrato social, não podia mais ser desfeito. Não se tinha mais condições de voltar atrás, de voltar àquela época primitiva, de voltar ao estado de natureza. Então, não sendo possível reverter o Estado, qual é a saída? A sua reorganização política. Então, vamos reorganizar o Estado. Já que não dá para voltar atrás, já que nós não podemos mais retornar à nossa época primitiva, não dá para retornar ao estado de natureza humana, vamos reorganizar o Estado. Já que do jeito como ele está, ele não funcionou, ele não atingiu seus objetivos, sua finalidade, vamos reorganizá-lo, politicamente falando. É aí que surge, então, o ideal democrático. O ideal democrático. Na modernidade, dizemos que surge o Estado Novo, né? Na modernidade, na Idade Moderna, usamos essa expressão na história, surgimento do Estado Novo. Que Estado Novo é esse? É essa reorganização política do Estado. Essa reorganização política das instituições de governo, tendo como ideal o tipo democrático, né? A democracia. É aí, queridos alunos, então, um pouco do pensamento de Jean-Jacques Rousseau. O que Jean-Jacques Rousseau pensa sobre então, essa questão dos direitos naturais, dos direitos civis, né? Vejam bem que no pensamento rousseauiano, os direitos civis são os direitos naturais, só que agora transferidos para o Estado. Os direitos civis são os direitos naturais, agora cuidados, zelados, sob tutela do Estado. Na WebGIS, eu postei um texto que aprofunda essa exposição. É um texto falando sobre a liberdade humana e a liberdade civil em Jean-Jacques Rousseau. Não é um texto muito longo, acho que 8 páginas. Leiam com atenção esse texto, ele aprofunda as reflexões que nós apresentamos aqui, aprofunda um pouco o pensamento de Jean-Jacques Rousseau e depois respondam a questão que eu deixei como atividade. Vejam que é uma questão simples. Primeiro que é uma questão só. Uma questão só. Então não é nada difícil. E lá eu estou pedindo para você dissertar. Dissertar é argumentar, escrever, né, apresentar seus argumentos, seu entendimento sobre o estado de natureza em Rousseau. É isso. Eu estou pedindo para você escrever para mim um pouquinho sobre o que você entendeu sobre o estado de natureza em Jean-Jacques Rousseau. E como é que a teoria da criação do Estado se relaciona com o estado de natureza. É coisa bastante simples, não precisa escrever mais que 10, 15 linhas, não. Faça a atividade, me envie no e-mail até a próxima semana. Tá bem?
Alguém tem alguma questão? Alguém quer perguntar algo aí do pensamento de Rousseau, da escola clássica do direito natural, da Idade Moderna? Alguém quer fazer alguma questão, quer uma colocação, acrescentar algo? Esteja à vontade. Não, aqui tá tranquilo. Tá bem. Vejam, com o Rousseau, eu estava dizendo então, com o Rousseau, nós estamos encerrando a parte filosófica da nossa disciplina, tá bem? A parte de filosofia nós encerramos aqui na Idade Moderna. É claro que dentro da modernidade ainda teríamos um tanto de outros pensadores para estudar, depois, né, na pós-modernidade, na contemporaneidade, muita coisa poderíamos estudar. Mas a nossa disciplina também abarca algumas questões de sociologia e de antropologia. Então, por causa do tempo, né, que já está curto, precisamos estudar pelo menos 3 grandes teóricos da sociologia e também precisamos ver um pouco de antropologia. Então, nós encerramos aqui a parte sobre filosofia e a partir de semana que vem nós começamos então com a sociologia, tá bem? A partir de semana que vem nossos estudos se voltam mais para a sociologia, que é uma disciplina que está intimamente relacionada com a filosofia. Claro que está, claro que está. Mas tem às vezes um viés mais específico, um olhar, uma perspectiva mais específica. Dentro da sociologia, nós vamos estudar apenas 3 teóricos. São os 3 que nós chamamos de pilares da sociologia. Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Apenas esses 3. Karl Marx, Durkheim e Max Weber. Esses 3 teóricos da sociologia. E depois passamos então para a antropologia para encerrarmos a disciplina Humanidades nesse semestre. Tá bom? Um grande beijo para vocês todos. Fiquem bem. A gente se vê então na próxima aula. Forte abraço. Tchau.